Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou filmando abelhas brasileiras que estão polinizando hortênsias, que são flores com pétalas rosas, e elas ficam em um formato assim como se fosse uma bola, sabe? São pétalas que ficam em uma bola verde, né? Essa bola verde ela é composta também por pétalas verdes, então existe esse contraste, né? Essa é a audiodescrição do vídeo, eu não estou aparecendo nele. E ao ver essas abelhas, pessoal, eu comecei a pensar na importância do trabalho para os seres sencientes, né? Os seres que possuem interesses, desejos e precisam satisfazê-los. Para isso, eles têm que laborar, né? Eles têm que atuar sobre os recursos que possuem. E as abelhas são muito interessantes porque elas fazem esse trabalho mesmo, que também é de preservação ambiental. As abelhas são essenciais, inclusive para a nossa agricultura. Os seres humanos dependem desses bichinhos. E existem pesquisas científicas que mostram que as abelhas possuem capacidades impressionantes de memorizar rostos humanos. Elas conseguem se lembrar dos trajetos que elas fazem. Elas são seres muito inteligentes. Se existe alguma dúvida no meio científico sobre a ciência dos insetos, eu imagino que pelo menos no que diz respeito a esses seres não existe dúvida. E as abelhas fazem isso não porque elas escolhem, mas simplesmente elas nascem para essa finalidade, né? É claro que quando a gente fala de finalidade no campo biológico, nós temos que entender isso em um sentido analógico. Biologicamente, os seres vivos evoluíram mediante um processo que consistiu em adaptações ao meio ao qual eles vivem. E essas adaptações foram se dando ao longo de milhões de anos, nos quais ocorreram mutações genéticas. E essas mutações não tiveram uma finalidade, tanto é que a maioria delas se mostrou desvantajosa para esses seres, que acabaram morrendo. Mas algumas mutações se mostraram benéficas, adaptativamente falando, e foram sendo transmitidas para os descendentes desses seres. E assim foram ocorrendo mudanças e foram surgindo cada vez mais novas espécies, elas foram se ramificando. A ontologia imaterialista panenteísta, que eu advogo, afirma que tudo tem uma finalidade, porque tudo é obra de uma mente, inclusive o processo evolutivo. Então tudo na verdade tem uma finalidade. A folha que cai, ela cai porque alguém agiu para que isso ocorresse. A queda da folha é um evento perceptível. Ela é uma imagem impressa em uma mente, né? E é diferente de uma alucinação, de uma imaginação, porque a queda da folha pode ser testemunhada por várias pessoas juntamente, né? E depois que a folha cai, é possível registrar isso mediante vídeos, fotos, chamar outras pessoas que confirmem que viram realmente a folha no chão, né? Mas tudo isso não passa de fenômenos mentais regulares em mentes finitas, que são afetadas da mesma forma por um agente externo a si mesmas, um agente que está renderizando e conservando este universo, do qual as mentes finitas são o verdadeiro pano de fundo. Sem as mentes, o universo físico não existe. E ao que tudo indica, as abelhas não são propriamente corpos, ou seja, elas não são ideias, mas são seres que percebem, são mentes, assim como nós, humanos. E elas trabalham, pessoal, exatamente para ter o seu alimento. No caso, essas abelhas aqui são brasileiras, né? Elas não têm ferrão, por isso que eu estou tranquilo aqui. E parece que elas não gostam de serem filmadas, né? Tem humanos que não gostam de serem filmados durante o seu labor, e as abelhas parece que também não, porque eu começo a filmar e elas mudam de flor. Enfim, o ser humano, ele pode escolher muitas vezes o trabalho que ele vai exercer. Ele
pode ter prazer ou não nas coisas que ele faz. E as abelhas trabalham de uma forma como se elas não estivessem sendo forçadas a isso. Como se elas tivessem prazer nesse trabalho para o qual elas foram programadas geneticamente. Eu imagino que elas não refletem sobre isso, elas não conseguem imaginar fazendo outra coisa a não ser isso, né? E eu pensei no socialismo enquanto eu via essas abelhas. Eu nunca fui socialista, sempre critiquei as ideias socialistas, apesar de eu defender, vamos dizer assim, a solidariedade entre os seres humanos, apesar de eu sempre defender que nós pensássemos nos necessitados, que nós ajudássemos as pessoas que muitas vezes têm necessidades, né? E eu sempre defendi que nós pensássemos nisso, inclusive na hora de votar, na hora de eleger o presidente, o prefeito, os parlamentares, que nós escolhêssemos pessoas que tivessem ideais realmente de ajudar os pobres, né? Ajudar as pessoas que não conseguem pagar um plano de saúde, para que essas pessoas sofressem menos. Mas o socialismo, se você pensar nele como a tomada dos meios de produção por parte do Estado, no sentido de não dar espaço para a iniciativa privada, para que os indivíduos possam buscar o seu lucro individual, sempre me pareceu algo autoritário, exagerado, desarrazoado. E eu fiquei pensando, será que os socialistas não querem que a gente tenha uma vida como a das abelhas, que são felizes com o pouco que elas têm, que simplesmente fazem um trabalho que é belo, né? Um trabalho até artístico, e não buscam outras coisas, elas não buscam lucro individual, né? Não tem uma abelha querendo pegar mais que a outra, mas todas trabalham para a coletividade. Será que não é esse o ideal que os socialistas procuram? E se for o caso, não seria extremamente impróprio você querer impor o socialismo, né? Ao invés de você se aliar com pessoas que pensam como você para fazer a sua iniciativa socialista, você querer simplesmente impedir que as pessoas sejam, que as pessoas busquem o lucro individual, né? Seria correto isso? Você impor isso mediante a lei para que não haja mais busca dos benefícios individuais? Você querer que todos sejam altruístas, solidaristas no sentido mais amplo possível? Essas são questões que eu vou resolver ainda, porque eu confesso que eu não me aprofundei em leituras de livros socialistas, apesar de já ter assistido inúmeros debates de pessoas socialistas, inclusive pessoas intelectuais. Já tive aí alguns debates com pessoas que defendiam coisas similares, né, mas não eram propriamente socialistas. E esse vídeo não tem uma conclusão muito definida, pessoal, né? As abelhas até foram embora. E a conclusão é exatamente essa: a gente respeitar a liberdade individual e pensar sim no nosso próximo, né? Nós dividirmos aquilo que nós temos com quem não tem nada, com quem tem pouco, com quem está necessitado, independentemente do sistema político ou econômico que você defenda. E se você é um socialista, que você realmente respeite a liberdade de cada um de aderir ou não ao sistema que você defende, né? Que você defenda a liberdade para que os indivíduos se associem e se desassociem livremente, inclusive para fazer uma iniciativa socialista em um local que seja administrado e que seja titularizado por pessoas que tenham essa ideologia, de modo a não impô-la a ninguém, mas a aplicá-la com quem assim concordou dentro daquele local. Pessoal, por hoje era isso e até a próxima.